Boa noite, estamos iniciando mais um Vidas que Edificam. E a sua presença muito nos alegra neste lugar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração, que essa mensagem edifique a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor possa sondar o seu coração e levar até você exatamente aquilo que você precisa. Essa é a nossa oração para o dia de hoje. E Caio, conta pra gente quem que é o nosso entrevistado. As expectativas aqui são cada vez maiores porque nós cremos no Senhor que sempre tem algo reservado para o final das coisas. E nós cremos no Deus que sempre nos privilegia com o melhor que está sempre por vir. Então, a cada mês é uma nova expectativa, é uma nova surpresa, e o mover de Deus é sobrenatural sobre esse lugar. E as expectativas são sempre muito altas, o que nos deixa muito felizes com que a gente tem a oportunidade de viver a cada mesa, né? Sim, glória a Deus por isso. Nossa mesa recebendo pessoas especiais. Cada testemunho tem edificado vidas. A gente tem recebido Glória a Deus. mensagens falando sobre os episódios e glória a Deus por isso. E hoje não vai ser diferente, né? Com certeza. Hoje temos uma pessoa especial aqui. Já estava batendo um papo com ele lá fora. Ele é pai, ele é esposo, é líder do Ministério de Homens da sua igreja. Estamos aqui com o Wilton Júnior, mais carinhosamente conhecido como Júnior. Seja muito bem-vindo à nossa mesa, Júnior. É uma honra te ter aqui. Que Deus possa usá-lo poderosamente nessa noite. Muito obrigado, boa noite, Natashi, boa noite, prazer, Caio. Tenho acompanhado vocês nesse projeto incrível, tenho certeza que a mão do Senhor está sobre este lugar, sobre esse projeto aqui, e vocês vão, através da vida de vocês, através de cada um que senta aqui, né, o alcance do amor de Deus, de um Deus que vive, a qual nós cremos, e a qual nós anunciamos a cada dia, né, vai alcançar vidas e mais vidas, né? Amém. E a gente sabe que falar do amor de Deus é uma grande responsabilidade. Sabemos que o mover do Senhor, né, ele nos edifica, né, ele traz ouvir o testemunho, só fortalece a nossa fé, e a gente gosta de ouvir, mas também gosta de compartilhar as coisas que Deus tem feito. Amém. Muito, muito, muito obrigada pela sua presença, por aceitar esse convite, que não é nosso, é do Senhor, porque o projeto é dele. Então, muito obrigada, que Deus te use poderosamente nesse lugar e que fale através da sua vida no dia de Glória hoje. a Deus. E eu começo já te perguntando por que caminhos você andava, Júnior, antes do Senhor te encontrar? Assim, eu era para ser um perdidaço. Talvez eu nem estaria aqui. Mas vou começar lá atrás. Eu, aos 9 anos de idade, né, morando com meu pai, com a minha mãe, tenho uma irmã, né, a Larissa. Beijo, Lari. Os meus pais aceitaram uma visita daqueles missionários da igreja mórmon, né, em casa, tal. A gente era numa família que não ia à igreja, né, embora eu pequenininho, né, a tradição do meu avô materno, fui batizado, né, na igreja católica, mas eles aceitaram a visita do missionário. Então era uma família comum, sem uma religião definida, mas eles aceitaram, e o meu primeiro contato com igreja, com alguma religião, foi com a religião dos mormons, desde os 9 anos até os meus 18 anos. Gostava de ir com eles, ia, né? Meus pais me levavam para a igreja, eu ia, participava das atividades que tinha, das reuniões que tinham, né? Que seriam os cultos, né? Participava das crianças, 9 anos e tal, depois fui evoluindo na adolescência, mas meu contato com Bíblia, com Jesus, assim, de ouvir falar, foi nesse período, que até é grande, né? Participava, gostava das atividades, tinha jovens, tinha criança, tinha as festividades, as coisas, tinha uma quadra para jogar futebol. Então eu caminhei até os 18 anos, onde eu namorava, né, a minha esposa Daniela, um beijo para minha esposa Daniela, meu arco, eu sou a flecha. Para mim estar aqui hoje, ela está lá com o Matias, meu filho de 5 anos, né, e ela me envia para fazer a obra do Senhor, né, é uma grande intercessora, mulher de Deus. Eu agradeço a vida dela, porque me apoiou, tenho certeza que ela está orando lá para que
que o Senhor faça o que ele tem que fazer. Então eu namorava ela e a gente sem casar, ela ficou grávida da minha filha Luana, a mais velha. Eu tenho a filha Cauane também. E a gente saiu da igreja, né? Ou saíram com a gente, né? Comigo, praticamente, assim. E aquilo me feriu bastante, né? Pela maneira como foi, né? E eu era uma pessoa que não queria mais saber de igreja. Depois de esses longos anos, né? Participando, né? Mas, assim, ter um encontro com Jesus eu ainda não tive. Isso hoje é muito claro para mim. Então, eu não... Então, minha vida era bebida, minha vida era, sabe, casar. Queria estar cheio de amigo, então ia, tal, gastava o que tinha, o que não tinha para nós, comprei a cerveja, vem para cá e tal, e era aquela coisa, aquela loucura, dava muito valor para os amigos e a família meio que ficava de lado, sempre, assim, tentei ser um bom pai sempre, né, mas longe dos caminhos, não queria saber de igreja, era totalmente avesso à igreja. Falar de igreja, aí, casamento, ia prestigiar, sim, mas era por conta de honrar o convite, mas não gostaria não gostava de participar desse ambiente. Tinha ficado ferido mesmo, né? Esse sentimento foi por conta da ferida que foi aberta. Exatamente. E aí criou um né? distanciamento da sua parte em relação à igreja e de uma forma geral. Mas você mantinha sua fé em Jesus nesse período? Ou você se afastou também de buscá-lo nesse período? Eu acho que eu acredito que eu ainda não... Eu falava de Jesus, participava das coisas lá, mas era aquela coisa de ouvir falar. Superficial. Muito superficial. Era mais uma muito raso. doutrina religiosa, não necessariamente relacionamento de compromisso com Deus. Ali, aprendi bastante coisa ali que hoje abre a minha mente. E aí, beleza, né? Seguindo a vida, minhas filhas foram ficando adolescentes, e dando um pouquinho de trabalho, assim, sempre me honraram, né? Glória a Deus pela vida delas. Mas, assim, eu fui vendo que eu não tinha... Elas estavam perdendo a identidade delas, de filhas, sabe? De mulheres, e por conta de amizade eu não tinha. Eu era uma pessoa que depois disso, eu falava muito palavrão. Né? Eu até brincava com a minha irmã que a cada 10 palavras, 11 era palavrão, né? Então, minha irmã pegava muito no meu pé e falava, você tem 2 princesas, não tinha o Matias ainda, você tem 2 princesas dentro de casa e você fala muito palavrão, e isso estava impregnado em mim, que para tirar foi muito difícil até. E aí, a minha esposa começou a buscar, e a gente assim, poxa, eu preciso dar um direcionamento para essas meninas. Não pode ser, olha o mundo como é que tá, olha só, todo mundo perdendo realmente a identidade, né? Aquilo que Deus formou, né? A gente perdendo, tá saindo pelos nossos dedos, assim, precisa fazer alguma coisa. E aí entra o meu cunhado, João, meu cunhado. Meu cunhado, sabe, vida louca, né? Eu posso falar assim, João. Vida louca, vida transformada, um menino muito bom, muito do bem, muito prestativo. E ele começou a andar com uma turma que ia na igreja, e eu vi praticamente Deus transformar a vida dele. Só que eu tinha tanto aversão à religião, à igreja, eu estava tão ferido que eu era um dos escarnecedores. Já vai para a igreja, mas olha só a sua vida. E eu falava, me arrependo disso, já pedi perdão para ele, graças a Deus, João. Amo sua vida, você me ganhou para Jesus. Ô, Júnior, nesse momento aí, depois eu vou te explicar o porquê disso. Quem assiste já vai saber, a Natashi também. Você era uma das pessoas que falava que jamais iria virar crente ou que detestava crente? Você nessa época era isso que acontecia? Era exatamente isso. E antes de eu aceitar, levantar a mão, ir lá na frente, né, atender o apelo, sabe que eu tava sentado com o Alexandre, a Natashi conhece, né? Hoje ele é o meu líder hoje, né? Aprendi a minha profissão com ele, aprendo até hoje, né? E eu estava com ele e com um cliente que eu estava hoje lá em São Bernardo, o Walter Ley, sentado na mesa almoçando com ele, né? A gente já estava participando de algumas
reuniões, culto nos lares, né, onde tinha o João, né, que eu já vou concluir essa história, e eu estava falando para ele, minha esposa quer me levar para a igreja, mas eu não vou, eu não quero saber de igreja. Falei para eles assim, abertamente, tal, não, eu não quero saber da igreja. Na semana seguinte eu estava... Então, fui numa reunião na igreja e eu aceitei Jesus. E eles assim, falando, ué, o que aconteceu? Aquela pessoa que não queria saber, foi mais forte do que ele. Então é muito louco. Então apareceu o João tendo a vida transformada. Então é nesse momento que você teve, então, talvez as suas primeiras experiências reais com Jesus? Olha, ainda demorou um pouquinho, porque eu era um escarnecedor, então isso sair de mim, mas um dia que tava tendo, eu fazia muito churrasco na garagem da casa da minha mãe. Os primos da minha esposa moram lá, até hoje alguns ainda moram lá, né? Então a gente se reunia, ali era o point, né? A gente se reunia, fazia churrasco, bebia, aquela coisa toda. E eu sempre via meu cunhado se arrumando. Uma vez ele saiu com um teclado, foi o dia que eu acho que eu mais peguei no pé dele. Assim, a gente estava com muita gente assim, e eu talvez querendo aparecer, chamar atenção. Peguei lá, agora vai tocar, né, e tal. Então, eu falo isso com muita tristeza, mas graças a Deus Deus já me curou, já se perdoou. Mas eu vejo o João entrar lá no quintal da minha mãe, assim, com um semblante que não era o João. Sabe, era o Senhor, assim, eu vi a transformação que Deus estava fazendo na vida dele, e aquilo me despertou algo. Só que despertou também na minha esposa, a irmã dele, o irmão caçula, né? Ela alisava a mão dele, nossa, você tá diferente e tal. E ele pegou e falou, ele trabalhava numa lanchonete à noite e ele não podia ir nos cultos. Então a igreja da pastora Rose, né? Trago até um abraço aqui do Ministério Unificados em Cristo, do qual pertenço hoje, né, desde 2016, saí um pouco, depois voltei, vou cumprir o que Deus prometeu, né, o que Deus tem para mim lá naquele ministério. Então ela fazia culto lá toda segunda-feira, que era a folga dele, só que segunda-feira não tinha culto. Então, opa, você não vai ficar sem culto. Então a pastora reunia os irmãos da igreja e iam lá, as pessoas que o João estava andando, né? Ia lá e o João começou, tipo assim, vou levar a Luana, vai ter um louvor lá na Praça do Rabido, vou levar, você deixa aí e tal. Eu, não, pode levar e tal. Né? E assim, primeiro eu comecei a ver que o João estava levando lá e eu falei, poxa, a igreja pode ser um lugar para Deus trabalhar na vida das minhas filhas, né? E achando assim, é minha filha que precisa disso. Eu não preciso. Eu falava para mim mesmo, ou para quem me convidar, eu falei, se eu não for na igreja, eu já deixo de cometer um monte de coisa, não vou ter inveja do irmão, eu já não vou cometer um monte de pecado, se eu só não for. Né? Esse era eu. Então, quando Cristo entra na minha vida, Deus ele transformou uma água em vinho completamente, assim. Ele entrou de um jeito na minha vida, assim, para me transformar completamente. Porque eu visitava algumas igrejas, eu e minha esposa indo no culto no lar, eu fazia de tudo para chegar mais tarde. Eu já trabalhava com o Alexandre e a vida financeira totalmente destruída, a gente, entre aspas, assim, vendia o almoço para comprar a janta, então não podia ter esse gasto de trajeto, então eu tinha que fazer um caminho reto, assim. Não, ir e voltar, não dava, porque senão ia descompensar alguma coisa. O João ia em casa, pegava minhas filhas, pegava minha irmã e levava lá para o culto. Eu vinha num caminho reto de São Paulo, passava lá no Jardim Universo, onde é a casa da minha sogra, tentava chegar mais tarde pro culto tá acabando, eu só pegar elas e ir embora. Às vezes tinha uma comidinha no final e tal, mas eu chegava lá e parecia que o negócio tinha começado, sabe? Tinha acabado de começar. Eu falei, rapaz, mas não... Achei que já tinha cantado. Achei que já tinha cantado, vai cantar agora, né? Tal, oração, tal. Achei que era para acabar e tal. E fazia assim toda segunda-feira. Falei, não, hoje eu vou atrasar mais um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho, chegava lá, praticamente participava de tudo. E daí um dia lá,
a pastora ministrando, eu lembro onde estava cada diácono, cada irmão da igreja, assim, eu lembro, ali na sala, uma noite fria, então nós estávamos dentro da casa, fazia na garagem. E a pastora falou, quem quer oração? E eu estava na cozinha, o Bruno, o levita lá, estava com o violão lá na cozinha, porque não cabia todo mundo na sala. De repente, quando foi ver, eu estava lá na sala, recebendo uma oração. Recebi oração e tal, e a pastora pegou e fez um convite, olha, vai ter o culto do amigo na igreja. Suas filhas estão andando com o João, elas vão participar, vai ter um louvor que elas vão cantar lá, vai lá. E eu assim, né, poxa, tá na frente de todo mundo aqui, né, não, tá bom, a gente vai e tal, né, minha esposa toda feliz, a gente vai e tal. E a gente foi nesse culto do amigo. Eu só estava lá. Não queria estar naquele lugar. Não lembro qual que foi a ministração. Minhas filhas, sim, cantaram lá. Não lembro qual que foi o louvor. Eu estava lá, tava, meu, que hora que acaba, vamos embora. E aí, nesse dia, quando acabou a festividade, acabou o culto do amigo, eu sentado no meu lugar, eles têm um grito de, nós temos um grito de guerra, que depois da oração, depois da bênção apostólica, a gente fala, estamos unidos por amor a Cristo, e eles todos bateram palma, eu lá, sentado, falo, agora eu acho que a gente vai embora. Aí eu vejo sair alguém do altar, e vim na minha direção, eu ali sentado, tal, e vendo aquela pessoa ali, percebendo, né? Não estava olhando diretamente, mas percebendo que tinha alguém vindo, e a pessoa chega em mim e fala, posso te dar um abraço? Sabe, eu lembro como se fosse ontem, assim, eu não era de toque, sabe, não gostava assim, né? Eu gostava assim, a distância, não me apegava, então eu falei, não pode, eu levantei, aquilo me desmontou de um jeito que eu chorava, e eu não sabia por que eu estava chorando, e aí mais impactante vem depois, né? Porque daí, beleza, o pessoal cumprimentou e tal, volta mais vezes, tal. A pastora falou, a gente vai ter um estudo, vai vir um pregador de fora, tal, ele vai vir 3 terças-feiras aqui, vem, parece, tá bom. E eu apareço, beleza. E daí eu fui nessas 3 terças-feiras, mas olha, eu não tenho muita condição, meu. Eu moro no Toyama, a igreja é em Jundiapeba, normalmente se congrega perto de casa. O João, ele ia lá, buscava minhas filhas que saíam da escola, levava para a igreja. A minha esposa trabalhava numa creche em Jundiapeba. A pastora saía, ela saía 5 horas, a pastora saía da casa dela, ia lá, pegava minha esposa de moto, levava até a hora do culto, que era só 7h30. Eu estava trabalhando e vinha do trabalho, então eu tinha aquele, lembra do caminho reto? Sim. Aí eu passava na igreja, ficava no culto, juntava todo mundo dentro do carro, bora para casa. E então daí, nessa terça-feira, primeiro dia de campanha, nós estávamos lá, né? E eu assim, queria o irmão que me abraçou. O irmão, sabe, o irmão aqui, veio, depois que acabou tudo, fizeram o grito de guerra, veio o irmão. Não, mas que irmão? Não, mas não, tá, quem pregou foi esse aqui. Não foi ele, não. Não, mas teve irmão, será que ele não veio? Será que era convidado? Não teve gente de fora no nosso evento, assim. Os irmãos estão aqui, são esses aqui e tal. E eu olhava assim, e naquele dia eu percebi que eu recebi um abraço do Espírito Santo. Deus. E daí naquele culto, né, final ali, ele, quem quer oração? E daí vai lá e oração. Minhas filhas precisam ser transformadas. Lá, e daí eu na frente do pregador, o pregador falando assim, sua vida financeira está totalmente destruída, né? E eu nunca tinha vivido isso. Alguém falar assim, e eu olhava para trás e falei, deve ser minha esposa, cadê ela, né? Ela deve ter falado tudo, a pastora já veio e falou para ele, mas ele, não foi. Não foi. Ele falou, mas Deus está falando que vai arrumar tudo. Só confia. E mergulha de cabeça. E daí eu fui, nas 3 e tal, e daí num culto, sim, então, houve o apelo e eu percebi que era eu que precisava de transformação, que através da minha vida, hoje eu tenho, as 2 meninas batizaram, hoje a Luana, a mais velha, ela
está afastada ainda, mas assim como a pastora que esteve aqui, né, a líder de intercessão, eu e minha casa serviremos sim ao Senhor. Em nome de Amém. Glória a Jesus. Em Deus. nome de Jesus, né? A palavra do Senhor diz que se a gente espera apenas nessa vida receber as promessas do Senhor, nós somos os mais miseráveis possível. Então eu posso até sair aqui, Deus pode me recolher, mas o meu filho, Matias, ele pode, olha, bem que meu pai orava, e a Luana agora Esse é o tá maior entrando. legado. Esse é o maior legado. Meu neto, né, ó, a minha filha do meio, a Cauane, né, o ano passado ela perdeu o bebê, mas esse ano ela tá já de 6 meses, graça de Deus, a Sofia vai vir aí, e de repente a minha neta vai falar, olha bem que meu avô falava que a Luana ia se render aos pés do Senhor, e é isso que eu creio, né, e eu percebi que Deus precisava mudar aqui dentro. Primeira mudança que Deus fez na minha vida, eu precisava trocar a minha playlist, porque as músicas que eu ouvia, então eu ficava enchendo as paciências do pastor Leandro, né? Ele nem era pastor ainda, ele era filho da pastora, e eu ficava, meu, aquele louvor que tocava, porque eu não conhecia nada. Né? Não conhecia nada, eu precisava mudar aquilo que eu ouvia, eu precisava me aproximar mais, e o louvor foi algo que foi, então eu ia trocando o pendrive, eu baixava aquela música e eu ia escutando aquele louvor que eu gostava, eu escutava umas 30 vezes, ligava o rádio, tinha que estar naquilo, porque eu sabia que se eu ouvisse outra coisa, eu ia para um outro caminho, e aquilo foi me envolvendo, e as minhas experiências dentro do carro, indo para São Paulo, com o senhor dele falando comigo, testificando coisa comigo. Deus foi colocando as coisas no lugar, mas foi moldando. Por isso que eu vejo a minha vida como algo que Deus transformou. E como é que foi essa transformação, assim? Porque você fala que Deus transformou, você teve decisões também, porque você teve o discernimento de entender que algumas coisas não lhe cabiam mais, que não fazia mais tanto sentido. Foi uma decisão ou você começou a sentir o incômodo em relação às atitudes que você tinha antes? Olha, eu te falar, Nath, como eu parei de beber, porque eu bebia muito também, sabe? E quando eu falo assim, eu não era para estar aqui, porque às vezes eu bebia tanto, enfiava toda a família dentro do carro, minha mãe morando no Jardim Santa Teresa, a gente morando no Jardim Toyama, daí tinha que fazer aquele caminho todo e eu totalmente alucinado, bebo. Minha esposa, no outro dia, quando eu acordava, falava, meu, dá uma olhada lá debaixo do carro, que você passou num lugar que tal, raspou embaixo e tal, e eu não lembrava de nada. Então era desse jeito. Quem mora no Toyama sabe que é misericórdia e graça, então, né? Exato. Porque ali é curva pra lá, curva pra cá. Morro, né? sobe, desce, buraco. Então, assim, só a graça do Senhor. E quando eu parei de beber, a gente ia muito pra praia, levando. Minha sogra já tinha aceitado Jesus, e realmente ninguém chegou em mim, olha, você precisa parar de beber. Olha, você precisa parar de falar palavrão. Não, eu estava lá e era costume. Eu chegava, sentava numa mesinha de um quiosque, olha, é uma batida, me desse uma cerveja. E eu tô lá e eu pedi, como de costume, estava já indo, frequentando os cultos. E pedi cerveja, já tinha tomado um pouco, minha esposa e minha sogra tinham dado uma volta, as crianças na água. Daqui a pouco elas estão voltando para sentar junto comigo. E veio aquele estalo. Eu estava pegando a cerveja, o resto da cerveja que tinha, eu estava jogando. Então minha sogra perguntou: o que foi? Tá quente? Tá ruim? O que aconteceu? E eu respondi para ela, para minha esposa estava junto, falei: não me cabe mais. Eu não preciso mais. E assim, eu gostava muito. E quando os meus amigos, meus primos, todos assim, meu, você não bebe mais nada? Eu não preciso mais disso. Glória a Deus. E a minha felicidade, eu continuava brincando, continuava estando até entre eles, né? Lógico que depois Deus vai moldando, Deus vai trazendo outras pessoas, a gente vai mudando de ambiente, mas gosto da minha família, de todos, assim. Mas hoje todos até me respeitam, né? Entende a fé que eu professo, né? O Deus que eu sirvo, através dessa mudança. E o palavrão foi a coisa mais difícil de tirar do meu ambiente do lar. Porque daí tinha minhas filhas crescendo naquele ambiente e eu tentando me policiar para falar as coisas sem ter, para ser, sabe, uma pessoa alegre,
sem precisar né, sabe, mudar as Aham. palavras. Mas Deus fez isso comigo, né? Então, daí, de tirar isso das meninas foi uma bênção, assim, quando hoje eu vejo que elas, sabe, é, a Luana se policia bastante, né? A Cauane hoje ela dança no ministério, ela participa de um ministério junto com o meu genro, né? Então, graças a Deus, tudo encaminhou, mas Deus precisava transformar eu primeiro. E às vezes a gente entra Sim. na presença do Senhor achando assim, não, é para transformar ela. Ah, Né? Mas Deus tem um plano de transformação na vida de cada um da gente. é Então foi legal. assim meu contato É com legal isso aí, Cristo. né? Você falando assim, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, né? E às vezes situações semelhantes à sua, quando um casal, por exemplo, um tá indo, o outro não, ou um começou primeiro, o outro tá indo depois. E às vezes, seja o marido ou a esposa, às vezes começa a impor, você tem que parar de beber, lógico, tem que parar. Tem que parar de falar palavrão, lógico, tem que parar. Acho que melhor do que falar o Espírito Santo convencer, né? Convencer. Convencer e para que seja uma decisão única, como foi a sua, para nunca mais, Para nunca mais, né? Porque às vezes exatamente. a gente, homem, a gente sabe, né? Às vezes a gente deixa de fazer algo, vamos pegar como exemplo, a mulher tá enchendo o saco, então eu não vou beber mais quando estiver na frente dela. Mas aí quando tá com os amigos, Sim, sim, sim. agora quando o Espírito Santo vem, né? Sim, Então sim. é sabedoria de mulheres, né? Ou maridos. Mas o que ficar falando é orar e confiar que o Espírito Santo tem um tempo determinado para todas as Para coisas, né? todas as coisas. Eu, sem ser cristão, eu fumava, né? Tal, era aquilo. E daí eu parei de fumar em casa quando uma das minhas filhas pegou um lápis assim e falou: Ó, pai, nós estávamos na casa da minha sogra, lá onde aconteceu tudo, de ter o culto, era um ambiente gostoso e tal. E ela pegou o lápis, colocou na boca e falou: Ó, igual você. Daí minha esposa, né? Tal, me fuzilou com o olho, assim, Uhum. nunca mais assim. Mas eu, sabe, de vez em quando tava só entre os amigos, primos e tal. Ah, não, me dá um pouco aí e tal. E quando depois eu verdadeiramente tive um encontro com Cristo mesmo, assim, sabe, não me cabia mais, Sim. não precisava mais disso. Ele me preencheu de uma maneira assim sobrenatural mesmo, Glória a porque a mudança nessas partes assim da coisa de desejo da carne, porque eu gostava muito e de abandonar de uma vez, assim, porque eu já vi gente que Sim. parar de fumar, de parar aos poucos, trocar por bala no começo, assim, eu sei que é uma luta, entendo que cada um reage de um jeito, mas o que Deus fez na minha vida foi assim, ó, sabe, ele fez um corte, Aham. né, ó, daqui, a partir de hoje, não tem mais, né, assim também com o gosto musical, né? Quando eu falo para gente, eu falo para alguns jovens, já trabalhei com os jovens já, quando eu era do funk, e gostava o quê? Você gostava do funk? Era, tá, mas Deus me transformou, né? E pela playlist, né? O louvor do céu entrando dentro do carro todo dia, aquele ambiente foi falando, eu pertenço a este lugar, né? Esse ambiente, o louvor, de vez em quando chora, eu tenho uns cortes que acontece, graças a Deus, sempre quando eu tô sozinho, a gente pega a estrada tal, e o Senhor fala comigo, geralmente dentro do carro, que eu acho que foi o lugar de encontro, assim, fala, você quer ser transformado? Eu vou te transformar, presta atenção nessa letra, e Glória a tal, e Deus. daqui a pouco, no meio do caminho, tá chorando, e assim, você pensa, tem um radar lá atrás, será que eu diminuí? Será que, sabe, você não... Sei Graças a bem Deus como eu é tô isso, né? sozinho, porque às vezes É. quando eu conto com Deus, tomara que o irmão não tenha uma revelação, É. não tem encontro com Deus agora, comigo aqui, de passagem. Mas é isso, né? E tem algum louvor que queima muito no seu coração, que quando você escuta, você sente a presença de Deus falar com você? Sabe, o meu filho hoje, tal, assim, ele ama o ministério, é um sonho de pai, né? Eu, como até líder dos homens, né, quero poder, de alguma forma, passar para os homens, tanto do ministério como para os homens, né, principalmente os casados que têm filhos, que a gente tem uma responsabilidade muito grande de cumprir o que está na palavra. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando ela ficar grande, e eu tenho esse privilégio hoje com o meu filho Matias. Então, quando vai na igreja, para ele é aleluia, né? Tá, né? Não vai na igreja. Hoje ele já troca as palavras, ele aceita, ele sabe que igreja é lá, mas tipo, vamos no aleluia, né? E os louvores estão pegando ele, né? E quando esse ano, né, que virou
Eu fui chamado para trabalhar com os homens. Quando eu me apresentei ao ministério, é um louvor que queima bastante no meu coração, mas que através do meu filho, de ver ele cantando, é ele. Uhum. Por ele que eu estou gastando, porque eu lembro que eu virei para aqueles homens e falei, olha, o que vocês puderem contar comigo, pode contar. Eu vou aprender muito mais com vocês, mas o que eu tiver para ensinar, também pode contar comigo, pode me ligar, porque eu vou gastar e vou, sabe, vou empregar a minha vida, vou deixar eu ser gastado na presença do Senhor para que eu possa, de alguma maneira, edificar a vida de vocês. Então, o louvor que hoje me pega é ele, mas o que eu cantava quando o Matias, que era um filho que eu não queria ter mais filhos, e minha esposa teve um sonho, né? Olha, os meninos vão crescer e vão sair, né? O que você acha da gente ter um filho? Mas eu tenho 2 meninas, e assim, não, mas como que eu vou combinar, né? Meu, como é que eu vou falar para Deus se Deus quiser mandar outra menina? Não, Deus vai mandar um menino. E foi, minha mulher é uma mulher de oração, mas chamou as irmãs da igreja, vamos orar, ele não quer saber de filho, por causa da responsabilidade, a gente passou bastante, não dificuldade, assim, nunca nos faltou nada, o Senhor sempre foi um Deus de provisão, Jeová Jireh na nossa vida, assim, foi tremendamente, nunca faltou nada. Mas a gente, por conta de escolhas, né, de decisões erradas, né, o Senhor foi moldando. Lembra no meu encontro, aquele pregador pegando e falando, Deus vai arrumar. Uhum. Deus vai arrumar a sua vida. E ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. E daí o Matias veio e tal, ela juntou lá, ó, vamos orar para Deus quebrantar o coração. Minha mãe é enfermeira. Minha mãe tinha conseguido, para mim, fazer a vasectomia, porque eu já estava decidido que eu não queria filho. Mas do nada, né? O Senhor sabe de todas as coisas. Eu não fui. Papelada, tudo, ó, tem que ir lá, vai fazer a triagem, assim e tal. Não vai. Eu depois, trabalhando na Bimbo, tive a oportunidade de fazer de novo. Não fui. Saí da Bimbo, fui trabalhar com o Alexandre, então todo o processo que eu tinha iniciado de fazer a vasectomia não foi. E daí, um dia, Deus confirmou no meu coração. Eu vou te dar um menino. Só que antes a minha esposa tinha falado, ó, é menino e o nome dele é Matias. Eu falei, Senhor, que responsabilidade. E se não for? Incrédulo total, né? Estava duvidando da fé da minha esposa, mulher de oração. E foram longos 7 meses, porque quando eu fui convencido, né? O Senhor falou que, não, olha, vai ser um menino, né? Assim como eu testifiquei para ela, Deus testificou num sonho para mim. E a gente começou nessa luta e não vinha. O ministério que eu sirvo hoje tem uma casa de missões e eu tenho certeza que meu filho é mineiro. Um dia que a gente estava fazendo até a obra da gente dormindo, né? Claro, tal, né? Mas a gente vai falar que o Matias é mineiro. Porque Senhor, não sei mais o que fazer. Acho que não é da vontade do Senhor. Senhor, eu testifiquei, eu vou cumprir a minha palavra, mas é no tempo certo. E aí veio quando, sabe, a gente descobriu o sexo, né? Ela grávida e tal, e era um Matias, aquele que permanece. Né? Então, assim, eu aprendo muito com ele. Mas o louvor que eu cantava quando ele estava na barriga da mãe dele era um louvor, deixa eu ver se eu consigo lembrar, porque eu não sou de cantar. Não, esse ministério não é para mim. Eu te entendo, eu também não tenho. Eu gosto, amo, adoro ouvir. Mas o poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. O que está sentado, sabe? Que é um Deus que governou a minha vida quando ele entrou. Assim. Então, esse louvor, assim, sabe? Poderoso Deus. Minha alma ansiava por ele. Eu tentava preencher com coisas, com amigo, com bebê dias. Queria que de alguma forma Deus transformasse a vida das minhas filhas, mas ele entrou assim como um poderoso Deus, porque minha alma ansiava por ele.
Amém. Amém. E ele vai preenchendo todos os buracos, todos os vazios, e vai Oh. enchendo o nosso coração com a presença dele, libertando a gente de coisas que só nos levavam para o vazio, né? Só pro A vazio. bebida, o palavrão, coisas que muitas vezes roubam Hum, a nossa verdadeira felicidade, a nossa identidade, o nosso tempo com a nossa é família, verdade. né? E quando a gente conhece um Deus poderoso, poderoso, Poderoso verdadeiramente mesmo. poderoso, soberano, majestoso, que lava a nossa alma do pecado, que nos livra e nos liberta de todas essas É situações. verdade. Não tem como não se entregar, né? Não tem, Verdadeiramente, o se homem- apaixonar verdadeiramente por essa vida, querer convencer todo mundo a mergulhar nessa mesma água do qual a gente bebe, Sim. né? E eu queria te perguntar, aproveitando também, quando é que você entendeu que tudo que você estava vivendo você precisava compartilhar e derramar sobre outras vidas? Porque eu tô aqui hoje e eu sou testemunha do quanto você derrama, né? Porque você também derramou na minha casa. E glória a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua vida e da sua família. Amém, amém. Então, eu costumo falar que, assim, se vocês forem... Eu moro em Jundiapeba. Hoje eu moro em Jundiapeba. Mas, de repente, você fala, meu, onde tem um lugar para comer aqui? E aí eu vou indicar a LS Lanches, que é um... E não estou fazendo nem propaganda. Mas é uma lanchonete de um irmão lá do meu ministério, que ele faz um lanche de kafta, que é muito bom. E se eu perguntar para você, perto da região, que você fala, nossa, onde tem uma pizzaria boa aqui, daí você vai me indicar. Porque tudo aquilo que você prova que é bom, você não quer guardar só para você. Você quer que outras experimentem. Então, sabe, o Salmo 34, 8 ou 9, se eu não me engano, diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, assim, eu falo, meu, se tiver um lugar que faz bolo muito bom, eu vou lá em Jundiapeba, tem a Doce, tá, vai lá, o bolo lá é maravilhoso. E daí você não vai se arrepender. Com Cristo é a mesma coisa. Experimenta, Senhor. Deixa ele entrar na sua vida. Experimenta, você vai provar que é bom. E eu sei do que você está falando, né? De eu compartilhar com o Luiz quando você já estava fazendo o curso de batismo e a gente numa conversa, a gente estava em treinamento, digamos assim, quando ele veio trabalhar com a gente, assim, e ele falou, Natasha está fazendo curso de batismo, né? Mas eu não sei, eu gosto de ir lá, e ele já estava totalmente envolvido, né? Ministério Social, e ele falava como era, quanto de famílias a Manancial alcança. E eu, cara, você não vai se arrepender. Por que você não vai? E ele pensou, não, é por causa disso, por causa daquilo. Eu, cara, esquece tudo isso aí. Só mergulhe. Quando ele me falou, cara, eu fiquei pensando naquilo que você falou. Ela tá fazendo, eu vou fazer online. Eu falei, cara, eu quero participar disso aí. Eu quero participar. E eu lembro de vocês lá, né? A gente chegando lá no sítio e daí vocês já estavam lá e já estavam louvando, né? E ele lá, tal, todo, digamos assim, a paisana, né? O Lu sendo o Lu, só que você não percebeu, falando, ué, o que esse maluco tá fazendo aqui, né? O Júnior tá aqui, né? Tal, né? Deve conhecer alguém aí, né? E eu tal, lembro né? da cena de você chegando. O que aconteceu? Quando eu vi ele indo pra trás da árvore, trocando a camisa e tal. Eu acho que é isso esse é o nosso dever. Precisamos cumprir o ID, justamente isso, falando que Deus, fazendo as pessoas provarem esse Deus que a gente já experimentou e a qual hoje a gente se delicia nesse Deus. Sabe, eu vivi uma experiência, né? O ministério que eu congrego hoje, ele tem uma casa de missões em Guanhães, a cidade que fica quase 800 quilômetros daqui, né? E como surgiu essa casa, né? O culto no lar que me atendeu lá, a casa do João, a gente começava a fazer culto nos lares, né? Então a gente ia numa família, né? Que hoje são meus compadres, em Itaquá. Então toda quarta-feira a igreja toda se reunia, vários carros iam lá, porque eles só podiam vir no domingo. Então a igreja tinha culto terça e domingo. Terça, quinta e domingo. Então a gente, no meio da semana, ainda encaixava um dia para ir lá levar a palavra, era benção. Eles traziam os vizinhos, e um dia o pai,
né, do Alexandre, né, meu compadre lá em Minas, hoje ele mora em Uberlândia, mas ele foi lá visitar e a pastora Rose estava lá e ela ministrou Lucas 5, vamos lançar a rede, fez o apelo, e o José, o pai do Alexandre, ele aceitou Jesus naquele dia, só que ele morava em Minas. E ele morava em Rio Vermelho, que é a 950 quilômetros daqui. E ele aceitou e tal, e aquela festa, né? Tal, aquela coisa, e ele falou assim, não, mas eu moro em Minas. Como é que vai fazer, pastora? Porque eu não sei nada de igreja. Aí a pastora virou para todo mundo que está... Nós vamos para Minas. Quem topa ir para Minas? E eu levantei a mão, vamos para Minas. E a gente foi. Eles moram numa roça. Sabe aquelas roças que você tem que abrir várias porteiras, passar dentro de outras roças ou outros chácaras para poder chegar no lugar? Era um lugar assim. E como que a gente ia? Porque a gente trabalha aqui, né? A gente pegava o feriado prolongado. Sai 10 horas da noite um dia. Aqueles feriados de 3, 4 dias. Sai uma noite anterior ao feriado. Viajava, a primeira viagem, nós demoramos incríveis 13 horas e 50 minutos para chegar lá, se perdemos. Eu fui seguindo o GPS. A pastora, não, eu revezo com você. Eu dirigi às 13 horas direto, um calor, e não chegava. A gente, eu falei, vai chegar em qualquer outro lugar, menos lá. E a gente foi chegar lá, ele está sedento para ouvir, para conhecer um pouco de Deus. E assim, sabe, de você ver o brilho no olho. E digo mais, o Zé e a Maria, a esposa dele, eles preparavam, olha, tem uma visita, tem um irmão que também quer. Eles já criavam todo o nosso itinerário para os poucos 3 ou 4 dias que a gente ia permanecer lá. Eu, depois de dirigir 13 horas, é muito Deus, sabe? Porque o pastor até olhou para mim, você quer ficar, quer descansar? A gente vai lá fazer a visita. Não, eu quero participar. Eu vim até aqui. Tá? Eu vi assim, como se o Espírito Santo me enchesse de energia. E a gente ficava os 3 dias, dormia muito pouco. Eles dormem muito cedo e acordam muito cedo. E a gente acostumado a dormir muito tarde. Então ficava na cozinha, onde tinha o forno a lenha. A gente sentado ali, no banco de madeira. Tomamos um cafezinho e falando das coisas de Deus. Então foi aí que eu fui transbordando na vida das pessoas. Todo feriado que estava lá, por isso que eu falo, eu chamo a minha esposa de Arco, porque ela ficava, a minha filha Cauane me acompanhou em algumas dessas aventuras até Minas Gerais. Nós tivemos a oportunidade de casar o Zé e a Maria, que eles não eram casados nem no papel e nem perante a Deus. Eles casaram, fizemos um casamento na roça, onde a igreja se juntou. Nós vendemos bala de coco, sabe aquelas balinhas de coco? A gente vendia isso para arrecadar fundos para poder mandar mais irmãos para lá, né? Para prestigiar o casamento. Uau. E eles casaram no civil, batizaram. E por que eu conto das experiências que Deus fez? Tinha um irmão nessas visitas que a Maria e o José preparou numa dessas vindas, né? Foram várias vezes que nós tivemos a oportunidade de ir para lá, e tinha o irmão Geraldo. O irmão Geraldo, ele era paralítico, uma perna não obedecia o comando, ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, uma perna não obedecia a ele não andava. Primeira visita que nós fizemos lá, a pastora Rose virava assim, né? Não era daquela que, tipo, olha, nós vamos na casa do fulano e você vai pregar. Ela virava assim, eu estava olhando, irmão, traz a palavra, tem que estar preparado, né? E eu, sem saber, só estava a senhora, a filha do seu Geraldo e daquela senhora, um bebezinho no colo, uma menina muito nova, com um bebê no colo, e Deus dá a palavra do paralítico. Nossa. E eu sem saber que estava lá, e daqui a pouco a senhora para o meu marido, ele está lá no quarto lá e tal, é que ele não anda, meu Deus. E fomos lá, oramos por ele e tal, voltamos lá outras vezes, e no dia do casamento do Zé, da Maria no civil, ia ter o batismo também. Eles estavam, sabe, transformando a vida toda deles.
do Zé e da Maria, o homem que aceitou Jesus aqui, que Jesus lançou a rede, pescou esse peixão, né? E a gente fez o apelo. A pastora Rose que ministrou, fez uma visita rápida, falou, hoje vai ter batismo, né? Quem quer entregar a vida para Jesus? O seu Geraldo estava sentado na sala dessa vez. E quando ele falou, eu aceito Jesus e eu quero batizar. E eu creio em nome de Jesus que se eu batizar, eu vou voltar a andar. Ele falando isso, a gente em pé ali naquela sala assim, tava eu, o filho da pastora Rose, e eu cutucava ele assim, e a nossa oração interna assim, e depois a gente comentando assim, era, Senhor, honra a fé dele. Não precisa nem ser a minha, mas honra a fé desse homem. E teve o batismo. Batizamos o Zé, a Maria, depois do casamento, já estava uma festa toda preparada, decoramos a roça, seu Geraldo, passei lá com o meu carro para pegar seu Geraldo, a filha dele não foi. A esposa foi junto, o seu Geraldo, ele é um homem muito simples, né? Uma cidade muito simples assim. Ele não tinha uma muleta, ele tinha um cabo de vassoura que ele usava para apoiar na perna que obedecia ele assim. E eu ajudando ele, ajudei eu, o diácono Nilson, ajudamos ele a entrar na água, ele batizou. Quando ele cai na água assim, né? Que ele é batizado, ele confessa ali, se arrepende dos pecados. Quando ele volta, ele começa no rio, que era no Rio Vermelho mesmo. Então ele fala assim, tudo que é ruim de mim vai embora. Tudo que é ruim de mim vai embora. Ele falava isso. Assim, e tal. E eu, o diácono Nilson, ajudando ele a sair da água. E daí, meu carro estava num barranco lá, né? Porque era um rio. Né? E eu, vem, seu Geraldo, tal, tô ali. E eu, do nada, eu escuto, do nada, né? Ai, Senhor, desculpa por isso. Escuto a voz do Espírito Santo falando, tira o peso. Para de sustentar ele. Eu estava com ele debaixo dos braços, o cabo de vassoura estava na minha mão aqui, e eu que estava levando ele ali, ele tira a sustentação. Eu tirei a sustentação assim, e eu apontava e falo, seu Geraldo está andando. A filha dele, quando a gente ligou, e seu pai, como é que estava, né? Porque a gente queria, levamos ele para casa, tal, ele saiu do carro andando, né? E meu pai está andando, glória a Deus pela vida de vocês. Não, não foi nós, foi o Senhor, foi a fé do seu pai que fez isso. Deus. Então, sabe, é uma experiência incrível. Então, eu creio e eu não tenho como não transbordar isso na vida das pessoas. Nós cremos num Deus, eu testifico num Deus que ele está vivo e ele ainda faz milagre. O problema das pessoas é que hoje elas esperam o mar se abrir, mas a gente não precisa desse tipo de milagre. Espera cair fogo do céu e a gente não precisa desse tipo de milagre. A gente precisa de pessoas sendo transformadas, sendo mudadas, sabe? O encontro, sabe, de Jesus, me convém ir na sua casa. A palavra convém, ela é muito... a gente liga ela a uma loja de conveniência numa viagem. A gente, nessa ida para Minas, a loja de conveniência, nos postos de gasolina, que tem tudo o que é conveniente para mim. O combustível, uma comida, um banheiro, tudo. Então me convém ir na sua casa. E a transformação de Zaqueu ali, só de Jesus entrar na vida dele, de estar na casa dele, Jesus não pegou e não apontou para Zaqueu e falou, olha só, você está fazendo isso de errado, não, só isso. Então a gente vivenciar isso, então eu preciso transbordar. Nós precisamos, através da vida de vocês, transbordar um Deus que faz esse tipo de milagre, um Deus vivo que ainda faz milagre, mas faz os milagres que são necessários para a nossa época hoje. E eu não faço ideia do que você precisa, mas nós cremos num Deus que sabe exatamente o que você está precisando nesse momento. Então, que Ele sonde o seu coração, que Ele vá de encontro àquilo que você precisa nesse momento. Que Ele possa curar, que Ele possa restaurar, que Ele possa transformar a sua vida verdadeiramente em nome de Jesus. Porque nós estamos aqui ouvindo um milagre que você teve a experiência de vivenciar, de ver com seus próprios olhos.
Mas nós cremos também que as pessoas que estão nos assistindo em casa também vão ser transformadas e vão viver milagres poderosos em nome de Jesus. Verdade. Porque o mesmo que fez ontem é o mesmo que faz hoje e é o mesmo que vai continuar fazendo. Porque o Senhor, ele não é homem que minta, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nós cremos que você que está aí nos assistindo também vai viver o seu milagre em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aproveitando toda essa história maravilhosa, Júnior, a gente queria te fazer um convite para que, olhando para essa câmera aqui, às vezes tem alguém que está assistindo, seja homem ou seja mulher, passou ou está passando por situações semelhantes a que você passou lá no início e talvez não está sabendo como lidar ou acha que... Por que eu te perguntei no começo? Se você falava, eu nunca vou ser crente, porque a gente tem falado isso todas as mesas, sem exceção, todas as pessoas que passaram por aqui falaram a mesma coisa. Eu ser crente? Acho que uma ou outra que nasceu em berço, mas a grande maioria falou, não, eu nunca vou ser crente. Né? E Jesus, ele confunde as coisas e essas pessoas estão na mesa hoje testificando e as vidas estão sendo edificadas. Então a gente queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que estão passando por algum conflito interno hoje, precisam, né, de um chacoalhão aí, e você, melhor que ninguém, poder passar esse recado para elas. Amém. Então, para você que está ouvindo, é algo que eu já falei aqui, né? Salmo 34, 8 ou 9 vai dizer, provai e vede, prove, se entreguem para o Senhor. Esqueça tudo que você já ouviu relacionado à religião, porque Jesus, ele não é uma religião, mas Jesus é uma pessoa que transforma verdadeiramente a vida das pessoas. Transforma a água para o vinho, transforma uma pessoa que não era para ser nada na vida em algo que glorifica o nome dele. Né? E essa é a minha transformação. Né? Deus me transformou, eu não imaginava. Hoje está aqui, então não imaginava. Mas vendo tudo que Deus fez na minha vida, de ter meu filho hoje, de eu podendo ter o privilégio, porque é um privilégio, criar um filho no caminho do Senhor. Para quem tem filho, então, nós temos uma grande responsabilidade o meu recado é para o pai de família. Sabe, hoje eu sou resposta de oração da minha mãe, da minha esposa, que foi a primeira a impulsionar ali naquela transformação do meu cunhado. E qual era o futuro que eu daria para minhas filhas se não fosse Jesus transformar a minha vida? Qual era o exemplo? Então, se lance, experimente. Você não vai se arrepender. O Senhor não vai chegar apontando no dedo, porque o Senhor está de braços abertos, de mão estendida para você. Mas você não sabe a situação que eu estou, você não sabe o que eu estou vivendo. Ele sabe, eu não sei mesmo. Mas uma coisa que eu creio é que ele pode transformar toda e qualquer situação. Não há impossível para ele. Eu era um impossível. E Deus transformou e ainda tem transformado. Porque eu creio que eu sou uma obra em construção. E eu creio que, assim como diz a palavra, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai completar. Eu ainda estou inacabado ainda, Deus tem muito mais. E sobre milagre, Caio, uma coisa que é muito importante, se a gente perguntar até para não cristãos, você reconhece a mão de Deus na sua vida em algum momento? Sempre alguém vai falar que reconhece, seja um livramento, um acidente que ele vê, sempre. Só que me leva a uma passagem lá em 2 Reis 4, do azeite multiplicado na casa da viúva. A instrução do profeta era muito clara para aquela mulher. Junta as vasilhas, entra com a sua família, então a responsabilidade para os homens de trazer ali era uma mulher trazendo os filhos, né, porque o pai já tinha saído, o pai já tinha falecido já, e ela entra por ali, derrama um pouco de azeite que você tem em casa na vasilha, depois que aquela encher, coloca à parte. Então, por que o profeta fala, precisa dar isso? Depois que encheu, tem um monte de vasilha, é natural que eu vou pegar o outro. Mas não, essa instrução, ela é muito pertinente, ela é muito inteligente da parte do profeta, direcionado por Deus de dar.
Porque ela podia ver ela e os filhos dela na hora que o pouco de azeite dela enchesse toda a vasilha. Eles podiam ficar idolatrando aquilo. Falar, olha só, olha. Glória a Deus, encheu essa vasilha de azeite, não tinha só um pouquinho, olha só. E ficar ali, mas coloca a parte. Deus ainda tem outra vasilha para encher. Ainda tem outro milagre para viver. Então, ou seja, Deus ele não é aquele que vai te dar só um livramento. Deus ele vai transformar totalmente a sua história. Você pode ter vivido um milagre com o Senhor, mas ele tem muito mais milagre para fazer na vida. Amém. Esse é o recado. Glória a Deus. E se você pudesse falar algo para Jesus agora, o que você falaria? Gratidão. Gratidão e falar para ele que eu confio nas promessas que ele tem para mim e para minha família. Amém. E é nisso que eu me agarro. Por isso que quando a Luana, filha, quando você se render aos pés do Senhor, aonde eu estiver, eu vou estar glorificando o nome do Senhor, podendo olhar para o Senhor e falar, eu sabia que eu ia viver todas as promessas que o Senhor tem para mim. É isso. Antes de a gente tá encaminhando para o final, mas eu queria falar algo aqui que desde a metade do episódio tem me incomodado aqui no sentido bom, né, da palavra, que a gente tá falando muito no seu testemunho, ele aponta muito para a família, né? E família, tô falando agora marido e mulher. A gente vê que Jesus, quando o anjo chega até Maria, a Maria foi comunicada primeiro, né? José, que naquele primeiro momento é talvez a característica do homem, né? Às vezes a gente é meio racional, né? A gente até falou sobre isso essa semana. A mulher tem essa sensibilidade maior, né? Ela começa como esposa, depois desenvolve que o pessoal falou esse sentido de mãe, né? Mas acho que é importante nós, maridos, escutarmos as nossas mulheres, né? Você falando da oração do seu filho, eu lembrei do pastor Lucinho Barreto, que ele conta a história dele, que a mãe dele falava a mesma coisa pro pai dele, a gente vai ter um filho, vai ser menino e vai ter olho verde. E não tinha ninguém de olho verde na família, e nasceu um menino, e ela falava, e ele ainda vai ser pastor, nasceu um menino de olho verde e é pastor, E hoje ele é né? pastor. Então, um recado aos maridos, né? Assim como o Júnior tem contado, escutar quando a esposa ora, quando a esposa aconselha e quando ela dá algumas diretrizes, né? Porque elas são poderosamente usadas pelo Senhor para nos abençoar, para nos lançar, né? E muitas vezes para nos tirar de situações que, se nós fôssemos pela força do nosso próprio braço, a gente ia quebrar a cara, né? Então, acho que eu queria compartilhar isso porque a família envolve muito disso, né? De a gente ser o provedor, a gente fazer a nossa parte, mas a nossa parte muitas vezes vai ser escutar a nossa esposa e talvez se preciso for recuar diante de uma situação, enfim. O casamento em si, Caio, ele é uma concessão, né? Então a esposa, a minha esposa, por exemplo, ela sempre me direcionou, olha, vamos visitar lá, falei com a amiga e tal, e eu relutei bastante em ouvir ela. E hoje eu já não faço mais isso. Hoje ela fala, e às vezes assim, eu que fui alcançado por um abraço, às vezes nós estamos no culto e ela fala, vai lá e ora, meu irmão. Eu não senti nada. E uma vez eu já relutei e, sabe, Deus depois me apertou, olha, você não foi lá dar um abraço. Hoje quando ela pega e fala, meu, vai lá, então, já vou, porque se Deus testificou no seu coração, eu vou lá. E é isso, e hoje eu preciso muito do toque, né? Porque da forma que Deus me alcançou. Então que a gente possa ser esse abraço do Espírito Santo na vida de alguém. Isso aí. Né? Tem gente que está precisando de um abraço nosso, de um sorriso nosso, e às vezes a gente não precisa nem compartilhar a palavra. Precisa só abraçar, para que o Espírito Santo faça o papel dele. Isso aí. Júnior, a gente está chegando ao final desse episódio aqui, a gente quer agradecer pela tua presença. Foi, acho que, uma mesa muito especial pra gente, né? E o desejo dos nossos corações é que Deus continue te abençoando a sua família. Nós cremos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Nós cremos que muito em breve, se assim Deus permitir, nós teremos esse testemunho por completo,
né? E o Em nome de dele vai Jesus. ser glorificado como já vem sendo. E nós desejamos que Deus continue usando a sua vida, continue usando o seu ministério e que você cresça em graça, Amém. que Deus continue te usando aonde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu recebo, né? Vim aqui tentar entregar algo aqui, mas eu saio de posse, eu tomo posse de tudo que, toda a palavra de bênção que você declarou, que vocês Amém. declararam de alguma forma na minha vida, eu tomo posse. Glória a E eu Deus. vejo Deus através da vida de vocês. Amém. Sou muito Amém. grato. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Acho que Júnior, você podia dar essa honra pra gente, né? De você orar Ah. pelas pessoas que estão nos assistindo e para que o seu testemunho, a sua história alcance muitas vidas e elas sejam, como leva o nome desse programa, edificadas. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, primeiramente agradecendo, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, por esse privilégio, Senhor, de exaltar e engrandecer o Teu nome através, Senhor, das grandes coisas que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor. Porque aqui temos o Caio, temos a Natashi, Senhor, todos transformados, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que através, Senhor, das mensagens, através desse projeto, Senhor, vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas, pais sejam posicionados, Senhor, diante de Deus, maridos sejam, Senhor, o espelho, Senhor, e o exemplo de Deus para os filhos, Senhor, dessa geração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um, Senhor, que tiver acesso a esse podcast, a esse momento, Senhor, possa ter a vida edificada por Ti, Senhor. Que não sejamos nós, mas que sejam a Sua mão, Senhor, entrando, sabe? Seja a Sua presença entrando nas casas, entrando nas telas, nos ouvidos, Senhor, mas principalmente preenchendo corações e transformando vidas da água para o vinho. Assim, Senhor, nós oramos agradecendo, Senhor, e abençoando esse projeto que veio da parte de Deus, Senhor. Continua, Senhor, abrindo janela do céu sobre cada família aqui representada, na vida da Natashi, na vida do Caio, Senhor, e todos aqueles que estão envolvidos. Oramos assim no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua semana. Se essa mensagem tocou no seu coração, se inscreve no canal, curte e compartilha com todos os amigos que você tiver, tá bom? Que Deus abençoe, uma ótima semana e até segunda que vem. Isso aí, galera. Deus abençoe. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.